A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Hoje eu vou estar falando da lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se você tem sua revista, você pode pegá-la para acompanhar. Se você não tem, pode acompanhar pelo vídeo. Lembrando que nem tudo que eu vou falar aqui, eu vou estar lendo na revista, nesse caso. Você também pode pausar o vídeo para pegar sua Bíblia e caneta e papel para alguma anotação. Eu tenho o texto áureo aqui que vai dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 14 a 19, que vai ser a base que o comentarista usará para fazer o comentário de sua lição. Na lição nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, de substituição, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, judeus e gentios, criou um. Quem é esse um? A igreja. Objetivos específicos: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Isso será abordado no tópico 1. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Será abordado no tópico 2. E evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Será abordado no tópico de número 3. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios capítulo 2:11, nessa veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo de número 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", que quer dizer uma expressão de compensação, de contraste, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Os gentios estavam numa situação fora da promessa, alienados de Deus, mas através de algo que aconteceu, eles foram colocados dentro da promessa. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quem eram esses que estavam longe? Nós, os gentios. Efésios capítulo 2, versículo 13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Então, conforme foi acontecendo, nós vamos estar estudando nesta lição. Tópico de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a este litígio. Então, nós vamos ver aqui o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Efésios 2, 14 e 15. O que é litígio? É uma demanda judicial, é uma contenda, nesse caso. Nesse tópico, eu gostaria de acrescentar aqui, o comentarista estará tratando dos versículos 14 e 15. E a palavra aqui chave é inimizade. E o que é inimizade? Inimizade significa falta de amizade, que gera hostilidade entre os indivíduos do grupo. Ou o grupo, caso. Onde há inimizade, predomina a visão que o outro é inimigo. Por isso, há tratamento agressivo e provocações. Isso era visto entre judeus e gentios. Eles viviam se provocando e havia uma rivalidade entre eles. Os judeus viam os gentios como inimigos, nesse caso. E também pecadores que não tinham parte na aliança com Deus. No subtópico 1, a parede de separação entre os homens.
Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Então essa parede é uma analogia com as paredes do templo em Jerusalém. O que é uma analogia? É o uso de uma linguagem figurada que expressa semelhante entre as duas coisas, a parede e as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Por quê? Porque entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso a estrangeiro. Então não poderiam ultrapassar esse muro. Olhando essa imagem que está colocada aqui, você pode ver a parede que havia e onde os gentios podiam ficar. Eles não poderiam passar desta parte para frente. Eles não poderiam adentrar a mais no templo, chegar até o templo. Eles tinham um limite. Então isso revela o exclusivismo do religioso do judaísmo, tá? O extremismo, o que é extremismo? Medidas extremas. Judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. E está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 a 30. Paulo foi no templo e eles acharam que Paulo tinha colocado um grego dentro do templo e isso teria profanado o templo. Por isso, Paulo foi preso, para ver como os judeus eram extremistas com isso. Eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte: alguns comentaristas acreditam que essa parede de separação que Paulo faz menção aqui nessa carta não tem a ver com os muros do templo até onde separavam os gentios e os judeus. Não é isso. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles acreditam que esta parede de separação tinha a ver com a lei dos mandamentos, que nós vamos abordar no tópico 4. Porque essas leis só os judeus cumpriam e os gentios não cumpriam. Então, como os gentios não tinham essa lei, não tinham conhecimento da promessa, eles estavam separados da promessa de Deus e separados também dos judeus, nesse caso. Então, há duas visões em relação a isso. Uns acham que essa parede de separação tem a ver com as muralhas, com as paredes do templo que faziam a divisão entre judeus e gentios no momento lá de adoração. E outros acham que essa parede de separação tem a ver com a lei dos mandamentos, que nós vamos estudar mais à frente, que separavam judeus e gentios porque só os judeus tinham a promessa. Os gentios não tinham a promessa. Então, os gentios estavam separados de Deus e separados também dos judeus por causa da lei dos mandamentos. No subtópico 2, a derrubada da parede da separação. Então havia uma parede, fosse ela a lei dos mandamentos, fosse ela o muro de pedra, não importa. Mas Cristo fez a derrubada dessa parede. Então nós vamos ver aqui nesse tópico sobre isso. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito, ou seja, pelo merecimento da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. O homem não tem nenhuma contribuição na obra de salvação. O homem apenas recebe salvação. Já batemos nessa tecla várias vezes durante as lições que estamos ministrando, comentando sobre a carta aos Efésios. O homem não tem participação nenhuma na salvação. Nada que o homem faça pode levar ele à salvação. Tudo foi feito por Deus. A parte do homem é através da graça de Deus. Mesmo assim, ele ainda depende da graça de Deus aceitar o convite da salvação e passar a fazer parte desse plano. E mais, Deus ainda vai dar graça ao homem para permanecer indo em frente, caso ele queira perseverar neste caminho, ou seja, nessa jornada até chegar ao fim. O homem não tem parte nenhuma, nada que ele faça pode levar ele à salvação. Assim, não somos mais forasteiros. Nesse sentido, não estamos mais alienados da promessa de Deus ou das promessas, mas continuamos forasteiros e peregrinos neste mundo. Então, nesse texto aqui, a palavra forasteiro é porque nós não estamos mais alienados da promessa de Deus. Mas nós vamos encontrar em outro texto da Bíblia, na carta que Pedro escreveu, falando que nós somos aqui forasteiros e peregrinos. Mas é forasteiros e peregrinos no sentido de a nossa pátria não ser aqui. Nós não somos daqui. Nossa pátria é no céu. Nós somos de outro reino, o reino de Deus. Prosseguindo aqui, mas somos da família de Deus, ou seja, filhos
por adoção. Temos acesso à presença do Pai, Efésios capítulo 2, versículo 18. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos confiança, nós podemos adentrar a presença de Deus, não precisamos marcar audiência como marcamos para falar com uma pessoa importante. A qualquer momento, em qualquer lugar, podemos nos voltar e ter acesso à presença de Deus. Em Cristo não há mais muro de separação entre judeus e gentios, eu quero acrescentar aqui, e entre os homens e Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos. No entanto, todo cristão tem confiança para entrar na presença de Deus a qualquer hora do dia. Isso é maravilhoso. E isso só foi permitido através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Nem os judeus tinham acesso ao Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote uma única vez no ano. Mas hoje nós podemos, através da obra de Jesus Cristo, adentrar a presença de Deus e ter comunhão com Ele. Nós podemos glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor por esta grande obra. Quantas vezes nós não queremos ver algum motivo para honrar a Deus, glorificar a Deus, porque alguma coisa na nossa vida não está correndo da forma que esperamos, mas precisamos entender que já temos tudo o que precisamos, temos acesso à presença de Deus, temos a promessa de um dia estar com Ele para sempre. Só esse motivo, e unicamente este motivo, é o motivo e a razão da nossa vida, podermos desfrutar da comunhão com Deus e estar para sempre com Ele. Então não podemos abrir mão desta linda promessa. Subtópico de número 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito reposa na visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica era dividida em 3 partes, em 3 pontos, tá? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei, como eu já disse, ou seja, 3 pontos da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. É como se fosse a nossa Constituição. Então, Israel tinha a lei deles civil. Eles tinham a Constituição deles. Esta lei civil não tem validade nenhuma para nós como igreja, como povo de Deus. A lei civil era para Israel como nação, não para nós. Nós não somos Israel. Então, ela só foi válida para Israel, tá? A lei moral permanece em vigor até hoje para a Igreja do Senhor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então é importante frisar aqui mais uma vez o que temos falado durante todas essas lições. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça, através da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu faço que vai me dar salvação. Então eu não vou para o culto para ser salvo, eu não participo das coisas de Deus para ser salvo, eu não realizo obras para o Senhor para ser salvo, eu não evangelizo para ser salvo, eu evangelizo porque sou salvo, eu vou a culto porque sou salvo, eu presto serviço na obra porque sou salvo, eu faço isso tudo porque eu sou salvo. A salvação, o que eu faço não é o motivo da minha salvação, é a consequência de eu ter uma vida salva. Na Almeida Revista Corrigida, o versículo 8 e 9 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, quer dizer, não é por merecimento, como eu já disse aqui, tá? É um favor imerecido de Deus para nós. Os méritos são de quem? De Jesus. Por meio da fé. A fé, sabe o que a fé é? É a resposta positiva ao convite da salvação. Se eu digo não, eu não tive fé. Por quê? Porque a fé é a resposta positiva, é a confiança naquilo que Cristo fez por mim. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um favor imerecido. Não vem das obras, do que eu faço, pois o que eu faço é através da graça. Isso é interessante aqui frisar. Tudo que eu fizer na obra de Deus, eu só faço por meio da graça de Deus.
Eu não faço nada por meio de mim mesmo. Então eu não tenho mérito. Se eu vou para o culto, é porque a graça de Deus me dá condição de tomar a decisão de cultuar a Deus, de glorificar a Deus. Se eu presto serviço na obra, é porque a graça de Deus me permite prestar serviço na obra. O Senhor me dá o favor dele para que eu tenha força para fazer isso. Mas se Deus retirasse a sua graça, eu não faria nada. Então eu não tenho mérito nenhum. É por isso que eu não posso olhar para alguém e julgar ele e dizer assim, eu faço e você não faz. Eu não tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que olhar para Cristo. Eu não posso medir a minha vida espiritual pela vida de alguém. Eu preciso olhar para as Escrituras e seguir o que as Escrituras dizem. Por quê? Porque eu não tenho mérito. Tudo que eu estou fazendo é através da graça. Se estou gravando esta aula aqui agora, é através da graça. Se estudei para preparar essa aula, foi através da graça. Se eu consigo levantar uma oração para poder gravar essa aula, é por meio da graça de Deus. Eu não tenho nada, Deus é tudo na minha vida. Então precisamos entender que tudo é por meio da graça. Nada vem de nós. E nós temos a lei cerimonial, tá? Que é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Está aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e versículo 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade dele para com os gentios. Então essa lei cerimonial, tá? Falando da lei dos mandamentos também, era algo que fazia uma separação entre gentios e judeus. Porque os gentios, eles não praticavam esses ritos, eles não tinham a circuncisão, eles não praticavam sacrifícios, eles não se preocupavam com comida, bebida, dia de festa. Então isso também era uma separação entre judeus e entre gentios. E o comentarista deixa isso aqui bem claro para nós. No subtópico de número 4, a revogação da lei dos mandamentos. Havia a lei dos mandamentos, agora ela será revogada. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, Efésios capítulo 2, versículo 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar, mas para cumprir a lei, que está em Mateus 5,17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, em favor dos judeus e em favor dos gentios, tá? Hebreus 7:27. Desse modo, a revogação aqui aludida, ou seja, mencionada, é a da lei cerimonial. Porque ele não vai falar nem da lei civil, que a lei civil só era para Israel como povo. Então não tem nada a ver. Mas a lei cerimonial, no caso, ela é revogada, tá? Que resultava em separação entre judeus e gentios. Por quê? Porque os judeus, eles tinham lá a circuncisão, eles tinham o sacrifício, eles tinham a comemoração, luas novas, eles tinham tudo isso, mas os gentios não tinham. Então a lei cerimonial, ela é revogada em Cristo. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Os judeus faziam, os gentios não faziam. Havia uma separação, mas em Cristo isso foi abolido. Agora eu quero fazer um comentário sobre esta parte aqui. É triste presenciar algumas igrejas usando em seus cultos símbolos que faziam parte da adoração a Deus dos judeus no Antigo Testamento. Nesses lugares, eles não entenderam que Cristo aboliu isso tudo e que não há nenhuma validade disso para os cristãos. Então, quando eles vão lá, se vestem como sacerdote, pega uma arca, coloca ela para ficar rodando dentro da igreja, manda os outros tocar na arca para ser abençoado, tá? Não há nenhum problema de se ter uma imagem feita, realizada, entendeu? Na parede da igreja, um desenho, isso não. Mas levar os elementos, fazer os elementos, colocar eles lá e dizer para o povo que eles têm que tocar naquilo, tem que tocar na pessoa vestida como sacerdote porque vai receber a unção de Deus, isso não tem na Bíblia, no Novo Testamento, não há nenhum ensinamento sobre isso. Até porque isso era para quê? Para o Antigo Testamento, apenas para os judeus. Eu sou judeu? Não. Você é judeu? Não. Então era apenas para os judeus. E isso, os judeus antes de Cristo. Porque em Cristo, mesmo ele sendo um judeu, ele não vai praticar mais nada disso. Existe uma ignorância muito grande por parte de quem promove isso.
Isso é uma ignorância espiritual. Prendendo os crentes em falsos ensinos, fazendo as pessoas acreditar, tentando materializar a fé. Toca aqui na arca. Eu estou materializando a tua fé. Então você vai tocar e vai acontecer. Não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque Deus não mandou instituir isso. E se alguma coisa acontecer, não é porque tocou na arca, mas é porque a pessoa confiou no Senhor. Só que levar esses elementos para dentro do culto do cristão para dentro do evangelho está errado. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então materializar a fé fazendo esses cultos fugirem dos padrões do Novo Testamento. A cruz cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Então não há mais necessidade de nada da liturgia do culto do Antigo Testamento dentro do culto do cristão. A igreja não cultua igual cultuava os judeus no Antigo Testamento. A igreja cultua de forma diferente. E a norma para cultuar no Novo Testamento está descrito no próprio Novo Testamento. Então trazer elementos do culto do Antigo Testamento para o Novo Testamento é criar falsos ensinos, é enganar o povo, é materializar a fé, é o meio de trazer as pessoas para o culto. Não precisamos usar subterfúgio, artifícios para trazer as pessoas para o culto. Precisamos falar apenas a verdade, pregar as escrituras, e Cristo vai se incumbir através do seu Espírito de trazer as pessoas para o adorar. Se as pessoas ficarem vindo para cultos por causa das coisas que lá estão, para tocar, para poder participar desse jeito, elas não estarão vindo por causa de Cristo, elas estarão vindo por causa daquilo que lá está. E essa não é a proposta do Evangelho. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus é o motivo de estarmos no templo para cultuar ao nome dele e tudo para ele, porque tudo é dele. Na síntese do tópico 1 temos: a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. E alguns crentes atuais querem trazer novamente essas ordenanças para o nosso meio, que era justamente o motivo da divisão entre judeus e gentios. Nós não temos partes mais com essas coisas. No tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Isso vai ser descrito em Efésios 2, 14 a 17. As palavras-chave desse tópico é paz e novo homem. Subtópico 1, o conceito bíblico de paz. O que é paz? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, Atos 24, versículo 2 e 3. Do fim de um conflito, Lucas 14, 32. Do estado de tranquilidade, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 24. E de uma qualidade espiritual, ou dom, um fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. Por estarmos tão acostumados de paz ser ausência de guerra, nós não prestamos atenção no sentido da palavra paz em relação a Deus e em relação entre eu e o meu próximo. Então eu começo a pensar na paz de uma forma geral, mas não nesse sentido tão profundo. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós encontramos o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso aqui. Esse texto comprova também a afirmação que a paz que temos com Deus veio por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Não há outra forma de ter paz com Deus se não for por intermédio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus, por meio de sua graça, nos oferece salvação.
E quando respondemos de forma positiva a esse convite, isso chama-se fé, que é a confiança que Cristo foi o meu substituto. Então eu recebo Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Uma vez que eu respondo de forma positiva e que isso chama-se fé, somos então perdoados de nossos pecados e justificados. Aí vamos lá. O que é justificados aqui? O que é justificação? Justificação é o processo judicial. É como se nós estivéssemos num tribunal. É o processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo. Por quê? Porque Cristo serve como nosso substituto. Era eu que deveria ser condenado, mas Jesus foi lá e morreu no meu lugar. Uma vez declarados justos pelos méritos de Cristo, a reconciliação acontece. Então, eu não tenho justiça minha. O que eu tenho foi Jesus que me deu. Ele imputou sobre mim a sua justiça. Os méritos são de Jesus, por isso eu não posso me vangloriar. Tudo que eu tenho é por meio do Senhor. Tudo que sou é por meio do Senhor. E uma vez que eu fui justificado, eu não sou mais culpado diante do tribunal de Deus, agora eu sou reconciliado. E agora a inimizade acaba. Agora vai acontecer o quê? Paz. Antes eu estava em inimizade com Deus. Agora eu estou em quê? Eu estou em paz. E essa paz veio por meio de quem? De mim? Não, por meio de Jesus, por meio do que Jesus fez. Como eu aceito Jesus, eu me torno participante daquilo que ele conquistou. Se eu não aceito Jesus, eu não sou participante do que ele conquistou. É por isso que o não cristão, ele não entende isso, porque quando ele não aceita Jesus, ele não é participante do que Jesus conquistou. Então ele não tem direito de vida eterna. Mas quando eu aceito Jesus, eu reconheço a minha situação diante de Deus, de um pecador culpado, e eu recebo Jesus, eu passo a ser participante daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. E essa paz também alcança nossos relacionamentos com as pessoas. Uma vez que eu recebo a paz de Deus e estou em paz com Deus, eu preciso ter paz com as pessoas também. Então, é inconcebível que um cristão que busque a Deus, que ande na presença de Deus, que tenha comunhão com Deus, viva em intriga com seus irmãos. Então ele não desfrutou da verdadeira paz de Deus. E ele está se inclinando para as coisas da carne. Ele está dando lugar à inclinação da sua natureza pecaminosa, que busca as coisas ruins. Ele precisa se voltar a deixar o Espírito Santo frutificar na sua vida. Porque um cristão que tem paz com Deus, ele tem que ter paz com o seu próximo também. Um cristão que ama a Deus, ele precisa amar o seu próximo também. Se ele não ama o seu próximo, ele jamais amou a Deus. Se ele não tem paz com o seu próximo, está faltando nele também paz com Deus. Subtópico de número 2. Cristo é o motivo da nossa paz. É Cristo. Nós nunca seremos o motivo da nossa paz com Deus, tá? Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14, parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois que Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Ele não é só aquele que trouxe a paz, ele é em si a nossa paz. Ele é o motivo da nossa paz com Deus e com os homens. Sem Cristo não haveria paz. Sem Cristo não poderíamos estar em paz com Deus Pai e com os homens. De forma nenhuma poderíamos estar em paz, tá? Isso é importante. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, versículo 23 a 27. Aqui eu tenho que ler, você pode abrir a sua Bíblia se quiser acompanhar. João 14, 23 a 27 diz assim. 23. Jesus respondendo disse, se alguém me ama, se, é uma condição, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, aqui eu entendo o seguinte, se eu amo, eu guardo a palavra do Senhor. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui está falando de menção do Espírito Santo, morando no cristão. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como é que eu identifico? Como é que eu me identifico se amo ou não amo a Deus? Se guardo ou não guardo as palavras do Senhor. Se eu vivo para satisfazer a minha vontade, os meus desejos, eu não quero saber do que a Bíblia diz, então eu não amo a Deus.
Porque aqui está bem descrito. Quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda as palavras. Aí ele continua. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele frisa. O que eu estou falando em nome do Pai. Eu estou dizendo o que o Pai está dizendo. Entenda isso. Então quem não me ama, não ama. Quem não guarda as minhas palavras, não me ama. E também não ama o Pai, de forma nenhuma. Ou seja, não tem nenhum relacionamento com Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo de número 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até o presente momento não estava sendo registrado nada. Então eles precisariam que o Espírito Santo vos fizesse lembrar do que Jesus havia dito. Faria lembrar, e é interessante, mesmo nós com a Bíblia, uma vez que eu leio a palavra, pode passar 1 ano, 6 meses, às vezes eu estou diante de uma situação e o Espírito Santo me faz lembrar de uma passagem bíblica em relação àquilo que está acontecendo, para tomar uma decisão em relação àquilo que está acontecendo. Então o Espírito Santo, ele nos faz lembrar das coisas e ele nos ensina as coisas, ele ilumina a nossa mente para que tenhamos compreensão das coisas espirituais, porque o pecado afetou o nosso entendimento em relação às coisas de Deus. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é passageira. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Desse modo, voltando aqui à revista, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. E quem é esse único povo? A igreja. Efésios capítulo 2, versículo 14, a parte B. Subtópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Quer dizer, o novo homem. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, versículo 15, parte C. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Eu preciso aqui acrescentar o seguinte. Precisamos aqui lembrar que os acordos de paz só funcionam enquanto as partes se sentem o quê? Satisfeitas. Se é bom para ele e é bom para mim, aí tem paz. É dessa forma. E uma vez que haja insatisfação de uma ou de ambas as partes, há uma quebra de acordo e a inimizade volta a reinar. Mas em Cristo não há quebra de acordo, porque ele trouxe paz entre os homens e entre Deus, entre os homens, entre si mesmo também. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A paz aconteceu em Cristo, ele é o motivo dessa paz, e por meio de Cristo. Não tem como buscar paz por outro lado. Então precisa-se de Cristo, porque foi feito por ele, tá? E também precisa ser recebida através dele. Sem ele não tem como se receber essa paz, se ter essa paz. Nesse caso, Cristo é o nosso substituto, eu posso acrescentar aqui. E ninguém pode tomar esse lugar. Ninguém. Não posso ter paz com Deus por outro meio, buscando outra pessoa, buscando alguém que eu acredite que pode trazer paz, adorando um outro Deus, adorando um outro nome. Não, a paz só vem por meio de Jesus. Ainda que algumas pessoas acreditem que pessoas que a Bíblia menciona seus nomes se tornaram santos e podemos clamar a eles, não. O nome que traz paz com Deus é Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, tá? Isso é bem claro. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Que humanidade é essa? A igreja, onde não há circuncisão. Sabemos que a circuncisão, como já estudamos, é a marca exterior da aliança, das promessas que os judeus tinham com Deus. Isso está explicado na lição de número 6. E nem incircuncisão. A incircuncisão era a falta dessa marca, tá? E eles não tinham a promessa, e por isso estavam alienados de Deus. Quem eram esses? Os gentios. Colossenses 3,11. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz
Efésios 2,15, parte C. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Nós temos várias referências bíblicas aqui que você pode ler depois. Romanos 2,11, Gálatas 3,28. E eu quero acrescentar aqui o seguinte: a igreja reúne ricos e pobres, brancos e negros, intelectuais e iletrados e assim por diante. Por isso, cada membro do corpo de Cristo deve viver em paz com Deus e com os outros. Mas essa é a nossa realidade na prática? Pense nisso. Síntese do tópico 2. A paz conquistada por Cristo possibilitou, quer dizer, deu condição à comunhão com Deus e à união entre povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Quem é essa nova humanidade? A igreja. A igreja passou a ter paz com Deus e paz uns com os outros. Estamos agora avançando para o tópico 3, que vai falar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Nessa parte nós vamos tratar aí sobre os versículos 18 e 19 do capítulo 2 também. E as palavras-chave aqui são cruz e reconciliação. Subtópico de número 1. Cristo se fez maldição por nós. Esse subtópico aqui, o próximo, ele vai se estender um pouquinho mais e eu tenho uns comentários à parte da lição para fazer. Se condenado à morte de cruz, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Marcos 15, 15. Preciso aqui acrescentar o seguinte. Dentro dessa leitura aqui eu posso fazer algumas explicações. A cruz era um instrumento de incrível horror e vergonha. Era a punição mais miserável e degradante, apenas impostas a escravos e pessoas de menor importância. Nesse caso, quem morria crucificado para a sociedade era alguém desprezível. Olha o que Jesus fez. Olha onde Jesus se colocou por causa de nós. Não porque nós merecíamos, mas Deus, pelo seu infinito amor, um amor inexplicável, manda seu filho e olha onde ele se coloca. Quem morria por morte de cruz era alguém desprezível. Inclusive, se homens livres eram em algum momento submetidos à crucificação por grandes crimes, eles eram colocados lá por causa de traição e insurreição. Traição ao império, insurreição, ou seja, não queriam obedecer. A sentença só podia ser executada, eles só podiam executar essa sentença para esses homens que eram livres se eles fossem colocados na altura de escravos. Ou seja, eles eram rebaixados à categoria de escravos e só aí eles eram crucificados. A sua liberdade era tomada, eles eram colocados como escravos e agora sim, vão morrer através da morte de cruz. O açoitamento também era chamado de flagelação. O que é flagelação? Que era esse açoitamento, tá? Marcos 15, 15 vai dizer assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Estou lendo isso aqui a parte da lição, tá? A vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela curvava-se sobre o texto da lição. Em seguida, era obrigada a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, João 19, 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para o gentio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo suporta a afronta, leva a nossa culpa e se faz maldição em nosso lugar. Mas por que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Eu preciso complementar aqui fazendo essa explicação. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa de seu horrível sofrimento, resultado do castigo da flagelação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá?
Agora eu vou explicar aqui essa parte de escândalo para os judeus e, no caso, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus. Do ponto de vista de um judeu, Deus amaldiçoava eternamente uma pessoa crucificada. Como é que eles iam, na cabeça deles, aceitar que um homem que morreu crucificado seria o Messias? Olha isso. Mesmo uma simples referência a tal pessoa era ofensiva a um judeu de sensibilidade religiosa. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na verdade, identificar um homem crucificado como o Cristo, isto é, o Messias, é o extremo da insensibilidade religiosa. Então o judeu jamais aceitaria que o seu Messias, que eles esperavam que viriam livrar eles do Império Romano, da escravidão de Roma, do domínio de Roma, melhor dizendo, seria aquele que morreria na cruz do Calvário. Jesus não veio livrar os judeus dos romanos. Jesus veio livrar os judeus do poder do pecado, da culpa do pecado e, no futuro, da presença do pecado, que é a glorificação, não só os judeus, mas também os gentios. Então eles não aceitaram. Então, para eles, isso era um escândalo. Agora, para os gentios, por que era loucura? Vamos entender. Para os gentios, a ideia de proclamar uma mensagem sobre uma pessoa que foi pregada a uma cruz era completa loucura. Como é que uma pessoa que foi pregada na cruz podia ser um salvador? Poderia ser um senhor, tá? Uma pessoa crucificada pelas autoridades romanas geralmente era um escravo criminoso. Então os gentios já tinham um entendimento disso. Deve ser um escravo, deve ser um criminoso, tá? Na forma de pensar dos gentios, seria ridículo dizer o que quer que fosse a respeito de um homem condenado a morrer dessa maneira. Não tinha nada para se dizer. Ele era um ser desprezível, ele era um qualquer, ele era um criminoso. Mas Jesus não era um criminoso, Jesus não era desprezível. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Certamente um escravo criminoso que morria numa cruz não poderia ser o Senhor e Salvador da humanidade. Mas os gentios achavam isso loucura. Os judeus achavam um escândalo. Todavia, os cristãos aceitam a mensagem da cruz e, ainda que não entendam profundamente essa mensagem, eles aceitam pela fé e são salvos em Cristo Jesus. Subtópico de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Sacrifício vicário é o sacrifício substituto. Cristo foi o nosso substituto. Colossenses 1:20. Nessa perspectiva, ou seja, nesse ângulo, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne, ou seja, pela sua morte, um novo homem, quem é esse novo homem? A igreja foi criado, fazendo a paz, Efésios 2:15, e que também evangelizou a vós a paz, né? Evangelizou a paz a vós, melhor dizendo, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. O que é as boas novas da cruz? É o evangelho, tá? Efésios 2:17. A mensagem da cruz apregou a paz entre homens, entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, a mensagem da cruz, ela faz menção de paz entre Deus e entre os homens. Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Eu quero fazer acrescentar algo aqui importante. A mensagem da cruz anuncia o meio pelo qual o homem pode ter paz com Deus e com os homens. E isso aponta para o estado do homem sem Deus, que é culpado, condenado e alienado de Deus. Antes de Cristo, eu estava culpado, condenado e alienado de Deus. As boas novas de salvação revelam essa situação do homem e o meio que é Cristo para a solução dessa triste realidade. Não existe outro meio para a solução, para trazer paz entre os homens e Deus, a não ser Cristo. Cristo é a nossa paz. O maior problema hoje é que, ao invés de se pregar reconciliação com Deus, as pregações estão voltadas para um evangelho utilitarista. O que é isso? Tá? Utilitarista ou utilitarismo. O que é isso?
é um evangelho que não chama as pessoas ao arrependimento e a uma nova vida. Não mostra para as pessoas a necessidade de se arrepender dos seus pecados, ou seja, vir para Cristo, e também não mostra para as pessoas, depois que já vieram para Cristo, que eles precisam ter uma nova conduta, eles precisam ter boas obras, que não é o motivo da salvação, mas é o resultado de uma vida salva. Como é que eu vou saber se realmente eu aceitei a salvação? Eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, mediante as obras que passam a ser produzidas através da ação do Espírito Santo na minha vida. É claro que tem a minha parte, a minha responsabilidade de tomar as decisões, de ler a palavra de Deus, aprender o que é a vontade de Deus, colocar meu joelho no chão e começar a orar pedindo a Deus que venha me transformar de acordo com aquilo que eu aprendi, que é a vontade de Deus, mas eu não produzo salvação. Então, esse evangelho, ele não chama as pessoas ao arrependimento e ele também não mostra que ela tem que ter uma nova vida. Ele apenas apresenta um bem-estar para o ser humano. Ele faz uma proposta de bem-estar. Venha para o evangelho e tenha um bem-estar. Como é que isso funciona? Por trás desse evangelho está a seguinte pergunta: o que o evangelho pode fazer por mim? O que o evangelho pode me dar? O que eu ganho em ser cristão? Tá? Visando essa resposta, aí o que acontece? Muitos pregadores e ensinadores se perguntam assim: o que eu posso falar para agradar esse povo? Como é que eu posso satisfazer a vontade desse povo? Como é que esse povo pode se agradar do que eu vou falar? Então ele procura meios de agradar o povo, mas ele deixa e ele nega ao povo a palavra das boas novas, as boas novas de salvação, mudança de vida, perdão de pecados. Então, ele visa o seguinte: ele pensa em atender o interesse do público. E tem, dentro desse público, aqueles que querem o seguro contra incêndio, tipo, uma boa vida aqui e uma boa vida no futuro. Mas também tem aqueles que querem solução para os seus problemas, né? Um caminho de uma vida bem-sucedida. Baseado nisso, alguns jargões e algumas frases de efeito ou temas de efeito são sugeridos, tipo, pare de sofrer. Como se sentir bem consigo? Como superar a depressão? Como superar o estresse? Como ser bem-sucedido nesta vida? Como lidar com o dinheiro sem ser manipulado por ele? Os segredos de uma vida familiar bem-sucedida. Não que esses títulos aqui estejam errados, mas só que quando se propõe isso, não se fala de Jesus, não se fala do arrependimento, não se fala de uma nova vida, de uma nova conduta. Se ensina como ter uma família bem-sucedida, uma vida familiar bem-sucedida, mas sem obediência a Deus. Como assim? Não é possível isso? Se eu não agrado a Deus, eu nunca vou ter uma vida bem-sucedida. Eu nunca vou ser feliz. Não se alcança a felicidade buscando coisas ou pessoas. A verdadeira felicidade está na nossa comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus implica numa coisa muito importante: obedecer a sua palavra. Obedecer à sua vontade. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade, nós oramos para compreender a vontade de Deus, para adentrarmos a vontade de Deus. Então esse evangelho propõe um bem-estar, é um evangelho de autoajuda. É isso que ele propõe. Ele não se preocupa com o estado do ser humano, em culpa, condenação e alienação de Deus. Quantas pessoas estão entrando em templos evangélicos e chega lá e não são chamados ao arrependimento? E se perguntar para eles algo sobre isso, eles desconhecem. Não, eu venho aqui para tá bem. Eu venho aqui para me sentir melhor. Eu venho aqui para me ter uma noite de paz melhor. Mas ele não está preocupado com salvação, porque eles não anunciam salvação. Eles não ensinam para o povo sobre salvação. Eles não ensinam para o povo sobre santificação. E isso é negar ao povo conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. O conhecimento está aí, a palavra de Deus está, mas está sendo obscurecido, estão negando o conhecimento ao povo. É bem verdade que cada um de nós deveria pegar a Bíblia, abri-la e pedir a Deus que iluminasse a nossa mente. É bem verdade também que há necessidade de mestres que ensinem a palavra. E aqueles que têm a responsabilidade de ensinar estão negligenciando o ensino. E o povo está perecendo. Por quê? Porque está buscando bem-estar. Agora, vamos ver qual era a mensagem de João Batista, de Jesus,
dos apóstolos e também do apóstolo Paulo, que veio depois. Olha só, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 vai dizer assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O que ele pregava? Bem-estar, pare de sofrer, como ter uma vida bem-sucedida, como ser bem-sucedido financeiramente, como ter uma família feliz. Era isso que ele pregava? Não. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer que nós estamos no caminho errado, quem nós somos. E arrependimento, ele implica em mudança de atitude, mudança de trajeto. É uma meia volta. O caminho que eu estava andando é um caminho errado. Eu preciso entrar no caminho de Deus. Vamos ver qual era a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, o quê? O que Jesus começou a dizer? Tem vitória para você, tem bênção para você, mas focalizando vitória e bênção em coisas materiais? Não! Olha o que Jesus prega. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem que Pedro e os outros apóstolos pregavam? Atos 2, 37 e 38. Olha o que diz. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro estava pregando e após eles ouvirem algo que Pedro fala, entra esse versículo dizendo que eles fazem isso aqui. Eles perguntam, que faremos, varões e irmãos? O que a gente vai fazer? Aí olha o que Pedro responde. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependam dos seus pecados, deem meia volta através da graça de Deus. A graça possibilita dizer sim ao convite do Evangelho e prosseguir na presença de Deus. E qual era a mensagem de Paulo? Era vitória? Era bênção? Era triunfalismo? Esse triunfalismo que está sendo pregado aí, o cristão sempre vitorioso e não passa por prova, não passa por luta, entendeu? Ele tem que decretar, ele tem que determinar, ele tem que profetizar, porque está na mão dele mudar a circunstância da vida dele nesse sentido. Ué, então Paulo, Pedro, Tiago, João, nenhum deles, o próprio Jesus, não conseguiram determinar, decretar, porque eles passaram por várias situações adversas, por várias tribulações, por várias lutas, por várias dificuldades. Esse evangelho que está sendo pregado no dia de hoje não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho da Bíblia. É o evangelho do homem, é do bem-estar, do triunfalismo, entendeu? Isso faz o homem querer, ele quer ouvir coisas que lhe agradem. E Paulo falou sobre isso. Ele disse que viria dias que as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas paixões, segundo os seus desejos, segundo as suas concupiscências. E eles deixariam alguns que estariam falando e procurariam outros que lhe agradassem. Olha o que Paulo diz em Atos 17:30. Olha o que Paulo prega. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então a mensagem é, arrependam-se, se convertam, se humilhem. Lá em 2 Crônicas 7:14 vai falar, inclusive, que se Deus mandar alguma coisa de cobrança, de juízo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus espera uma mudança na vida do ser humano e Ele deu os meios para isso, a sua graça, através de Cristo Jesus. E o cristão? O cristão, ele tem a sua vida em Deus. Está na hora de nos voltarmos a anunciar o evangelho da cruz que apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Nós vamos passar agora para o subtópico 3. Vocês viram que no subtópico 2 o negócio ficou quente, que eu cheguei até a suar, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos. Quem? Judeus e gentios, com Deus em um corpo. Efésios 2,16. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Deus e homens, tá? Ou homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios. Havia essa divisão. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Houve uma reconciliação entre Deus e os homens, Deus e homens, e houve uma reconciliação entre homens e homens, judeus e gentios, nesse caso, tá?
As duas inimizades com Deus e entre judeus e gentios foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Isso é maravilhoso. Ou seja, através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Não há mais judeu, não há mais grego, não há judeu, gentio, ou judeu e grego. Somos um só povo em Cristo. Todos aqueles que aceitar Jesus. Não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual, não tem iletrado. Todos fazemos parte da família de Deus. Por isso não há acepção de pessoas. É importante frisar aqui, não é Deus que se reconcilia com o homem, mas é o homem que se reconcilia com Deus. Pois foi o pecado que criou a separação entre Deus e entre o homem. Essa separação, essa inimizade. A iniciativa de reconciliação foi de quem? Foi de Deus. Deus, o ofendido, procurou reconciliação conosco. Olha que grande exemplo. Se alguém te fere, se alguém te magoa, se alguém te entristece, não há nada errado em você procurar uma reconciliação. Deus, o ofendido, procurou uma reconciliação. Ele é o nosso maior exemplo de querer reconciliação. O homem havia errado contra Deus, mas Deus procura, Deus cria o caminho da reconciliação. Eu e você podemos seguir esse grande exemplo para estar bem, para poder estar em paz com nossos irmãos também, em nome de Jesus. Síntese do tópico 3. O Ministério da Reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Para a glória de Deus, chegamos ao final dessa lição. Na conclusão, desde já eu quero pedir desculpas se durante a gravação saiu algum som do ambiente, porque nós estamos num local onde tem muitos sons, então me perdoe, tá? Eu tenho feito o possível, mas não tenho conseguido obter total sucesso em relação a isso. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz e em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais. Ele derruba a barreira e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. E tem gente querendo trazer novamente a lei cerimonial para o culto cristão. Não tem como. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, que é a igreja, e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Para encerrar, eu preciso fazer algumas perguntas à parte da lição, que tem a ver com essa conclusão, que vai dizer o seguinte. Nós cristãos temos compreensão do que significa de fato ser reconciliados com Deus? Nós sabemos realmente o que significa ser reconciliados com Deus? Se você, depois de assistir essa lição, ainda não entendeu o que significa isso, será preciso rever a lição. Assistir novamente. Porque nós temos que ter em nossa mente o que significa ser reconciliados com Deus. Essa é uma alegria que nós vamos levar. Às vezes olhamos para coisas tão pequenas, coisas tão minúsculas, temos uma riqueza enorme espiritual, estamos buscando coisas desta terra, focando nas coisas desta terra. Não é que não precisemos, mas não podemos priorizar as coisas da terra em relação às coisas do céu. Então, quem entende a reconciliação, que está em paz com Deus e a paz entre o seu semelhante, ele se sente satisfeito, ele se sente feliz. Eu me sinto satisfeito, eu me sinto feliz. A segunda pergunta é, você prega ou ensina? Você é uma pessoa que prega ou ensina? Então preste atenção nisso aqui, ó. Que tipo de mensagem você está proclamando? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus e não vos conformeis com este mundo? Ou sua mensagem e ensino se baseia no evangelho utilitarista? O bem-estar do ser humano aqui e agora. Você só fala disso. Cuidado. Deus vai requerer de nós todas as palavras que falamos. E os mestres terão um juízo maior. Terão um julgamento mais preciso.
porque nós temos a missão de ensinar as pessoas e podemos desencaminhá-las. Jesus, certa feita, falando com os fariseus, falou que eles percorriam um caminho muito longo para poder fazer um prosélito, ou seja, trazer alguém para o judaísmo e depois torná-lo filho do inferno. Eles não entravam e não deixavam os outros entrarem. Impediam através de seus falsos ensinos. Eu preciso ter cuidado e você também precisa ter cuidado com o que estamos ensinando para as pessoas. Porque podemos não entrar e impedir que pessoas entrem. E Deus vai requerer isso de mim e de você. Então, cuidado. O que estamos ensinando, o que estamos pregando? Terceira pergunta. Uma vez que somos igreja e o corpo de Cristo, até onde eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades para obedecer a Deus e viver como igreja? Ou será que eu quero ser igreja, mas sem fazer a vontade de Deus? Ou será que eu quero os benefícios da salvação sem fazer a vontade de Deus? Se eu não faço a vontade de Deus, isso implica que realmente não houve mudança na minha vida. Que eu não reconheci Jesus como Senhor. Jesus é Senhor. Eu sou servo, eu era escravo do pecado. Hoje eu sou liberto através daquilo que Jesus fez. E eu preciso servi-lo, agradá-lo. Isso é importante entender. Então, até onde eu e você estamos dispostos? Ah, não, eu quero viver minha vida, eu preciso desfrutar, eu preciso viver. Cristo é Salvador, pois Ele é a nossa reconciliação com Deus, mas Ele também agora é nosso Senhor. Não fomos reconciliados para continuar vivendo da mesma forma. Que história é essa? Aceitei Jesus e continuo da mesma maneira, com as mesmas práticas. Quero trazer as práticas do mundo para dentro da igreja, através até mesmo de incentivar as pessoas com pregação, com ensino, com música, com letras de música. Me torno uma pessoa conhecida e começa agora a influenciar. Lembre-se que conforme você vai sendo conhecido, você está influenciando um número maior de pessoas através do que você fala. O seu comportamento, o meu comportamento. Que testemunho eu estou dando? Que influência eu estou transmitindo para as pessoas? Deus está vendo tudo isso. Paulo, ele afirma em Gálatas 2:20 o seguinte: já estou crucificado com Cristo, morto com Jesus. Morto para quê? Para a minha velha vida, para a minha velha natureza. E vivo não mais eu, a vida não é mais minha. Mas Cristo vive em mim, está dentro de mim. Então, a vida que eu vivo por Cristo. Porque eu morri com Cristo, crucificado, morto com Cristo. E recebi uma nova vida, com novas atitudes, tá? Com novos propósitos. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na confiança, na aceitação daquilo que Jesus fez. Vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que eu preciso entender. Temos compreensão do que é ser reconciliados com Deus? Que tipo de pregação eu e você estamos pregando ou ensinando ou cantando? O que estamos cantando? Tá? Uma vez que somos igreja, estamos dispostos a obedecer, a abrir mão da nossa vida para viver a vontade de Deus? Que encerro esta lição. Até a próxima lição e que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente. Amém. E você, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, Jesus quer ter comunhão contigo. Deus quer te receber como filho. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer você da morte para a vida. Ou seja, morto em ofensas e pecados e vivo para Ele, para poder realizar boas obras. Se você quer tomar essa decisão hoje, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me dê força para prosseguir até o fim. Amém. Agora você pode dizer: mas o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, peça para falar com o pastor, diga para ele que você tomou a decisão de aceitar Jesus por meio de uma aula da escola bíblica dominical online e ele lhe dirá o que você deve fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, porque agora você é uma nova vida
em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.